Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 12, versículo 12. Sede alegres na esperança, pacientes na tribulação e perseverantes na oração. O Frei Gilson, hoje pela manhã, discorreu aspectos da segunda frase desse versículo, pacientes na tribulação. Agora retomamos o argumento que eu discorri ontem, perseverantes na oração. Rezar sempre, sem jamais deixar de fazê-lo. Essa frase é de Jesus, no primeiro versículo do capítulo 18 do Evangelho segundo Lucas, introduzindo a parábola da viúva inoportuna. A viúva chata, que não deixa o juiz iníquo em paz, até que ele atende ao seu pedido. Por que devemos perseverar se várias dificuldades vêm à nossa mente quanto a esse tema? Ontem já tratamos de apresentar e refutar, respondendo a essas objeções. Primeira, o vosso Pai sabe do que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Disse Jesus em Mateus 6, versículo 8. Ora, se Deus já sabe aquilo de que necessito e sabe o que eu vou pedir antes que eu peça, então para que pedir? A resposta já foi dada ontem com 5 doutores da igreja. 5 santos. Segunda objeção. Na Bíblia, Jesus realiza milagres sem que ninguém pedisse a ele, tivesse pedido a ele. Como, por exemplo, ele ressuscitou o filho da viúva de Naim. Então, surge uma pergunta: se ele dá graças, concede milagres, realiza favores, sem que ninguém peça, então para que pedir? Já que para muitos, ele dá sem que ninguém peça. Isso também já foi respondido. Agora vamos a outros problemas. E o próximo problema é extraído do livro dos Provérbios, capítulo 19, versículo 21. Diz assim: muitos são os projetos do coração humano, mas é o desígnio do Senhor que permanece firme. O plano do Senhor vai se realizar. A vontade do Senhor vai se cumprir. E Jesus cuidou de colocar num pedido do Pai Nosso isso: seja feita a vossa vontade. Ora, se nós pedimos que seja feita a dele, para que apresentar a nossa? Se é a dele que vai se cumprir, sempre. Segundo o livro das Crônicas, capítulo 20, versículo 6, dito de outra forma: tendes em vossa mão a força e o poder, e ninguém vos pode resistir. Ora, a oração, como ela pode encontrar um lugar diante daquele contra o qual ninguém pode resistir? E a oração é uma forma de, aspas, você enfrentar Deus, aspas. Como responder a isso? Caríssimos,
É a relação entre nosso pedido e a providência de Deus, que cuida de tudo, que toma conta de tudo. A providência de Deus, todavia, para que a sua vontade se realize, ela também se serve do concurso das criaturas. Ou seja, Deus, para que sua vontade se cumpra, quer, em não poucas situações, que participemos da providência divina, seja falando, seja agindo, seja não agindo, evitando, fugindo, se afastando. E assim se compreende que as criaturas dotadas de inteligência e de vontade, que Deus fez vir à existência, elas têm um papel importante no cumprimento da vontade de Deus. Uma vontade que, dependendo da circunstância, se manifesta em previsão dos méritos da criatura e até em previsão dos deméritos da criatura. Ou seja, a vontade de Deus aqui vai se cumprir pela adesão, pela obediência, pela docilidade, pela vontade livre da criatura. O arcanjo Gabriel, ao aparecer à Virgem Maria, ilustra exatamente isso. Deus pede o consentimento da criatura, convida-a, espera dela uma adesão livre. É a providência divina que não age de forma impositiva, truculenta, desrespeitando, ignorando ou violando a capacidade de decidir da própria criatura. Deus Todo-Poderoso não somente dá às suas criaturas a existência, mas a dignidade de elas agirem por si mesmas, de serem causa e princípio umas das outras, e assim cooperarem nos desígnios de Deus. Querem um exemplo clássico? Em Lucas capítulo 2, versículo 51, é dito a respeito do menino Jesus, com 12 anos de idade, e desceu com eles, Maria e José, a Nazaré, e era-lhes submisso. Olha que bonito, o menino Jesus, Deus encarnado, submisso, subordinado, dependente, obediente a Maria e a José. Deus Todo-Poderoso assim age em todas as ações humanas de forma imediata, graças ao sim delas, à obediência delas, à adesão delas. É nesse sentido, abra a sua Bíblia na carta de São Paulo aos Filipenses, capítulo 2, versículo 13. Filipenses 2, versículo 13. É Deus quem opera em vós o querer e o operar, segundo a sua vontade. Olhem que bonito. Nós temos algo que é só nosso: o querer e o operar. Dito de outra forma, a vontade e a ação. Quando essa vontade está de acordo com a vontade de Deus, Deus nos ajuda a querer, mas não nos força nem a querer, nem a agir.
é o concurso divino que ajuda a nossa vontade a optar por aquela coisa, por aquela palavra, por aquela ação ou por aquela omissão, segundo a sua vontade. Vejam, cuidado para não deturpar a frase e dizer que é Deus que opera no traficante, no assassino, no viciado, o querer e o executar. Não, porque a frase foi perfeitamente elaborada por São Paulo. Vamos lê-la devagar. É Deus quem opera em vós o querer e o operar, vírgula, segundo a sua vontade. Mas, segundo a vontade de Deus, significa, o querer é meu, e não o de Deus. O de Deus é a sua vontade. Quando eu quero o que Deus quer, então o meu querer é segundo a vontade de Deus. E o operar, quem opera sou eu, ainda que com a ajuda de Deus, mas o mérito é meu, quando aquilo que eu faço é de acordo com a vontade de Deus. Pronto. Assim, nós participamos ativamente da providência divina. O cuidado de Deus por uma criatura se manifesta de muitas formas. Uma delas é por meio das pessoas que fazem parte da vida daquela que vai ser ajudada, que está sendo cuidada, que está sendo protegida, que está sendo instruída, que está sendo auxiliada, que está sendo curada. É Deus quem opera em vós o querer e o executar, vírgula, segundo a sua vontade. Assim, a providência divina, o cuidado de Deus por cada um de nós, por todas as suas criaturas, se manifesta de N formas. Deus é poderoso para cuidar de nós, sem precisar de anjo, sem precisar dos seres humanos, sem precisar até de nós mesmos, porque Ele é Deus. Esse é, digamos assim, o modo absolutamente soberano de Deus, sem a mediação de nada nem de ninguém. Cuidado imediato, providência imediata, ou seja, sem a mediação. Outra forma de a providência cuidar de nós é a providência mediata, a providência por meio de instrumentos irracionais, por meio de instrumentos da natureza, por meio de nós mesmos, por meio das outras pessoas. Cito para isso Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, primeira parte, questão 23, artigo 8º. Escutem só o que Santo Tomás diz sobre isso, para que você não desista de rezar, para que você compreenda que, rezando sempre, perseverando na oração, você está ajudando a providência divina a obter aquela realidade que você tanto espera, que você tanto pede, rezando sem jamais permitir o esmorecimento. Santo Tomás, aspas, a predestinação é ajudada pelas preces dos santos e por outras boas obras, porque a providência, da qual faz parte a predestinação, não suprime as causas segundas. Ela provê seus efeitos, de tal modo que mesmo a ordem das causas segundas esteja sujeita a essa providência. Por exemplo, assim como os efeitos naturais são previstos de tal modo
que as causas naturais a eles se ordenem, pois sem elas os efeitos não existiriam, assim também a salvação de alguém é predestinada por Deus de tal modo que está incluída na ordem da salvação. Suas próprias orações, ou as dos outros, ou outros bens, ou tudo aquilo sem o qual não se consegue a salvação. Então é preciso que os predestinados se esforcem em agir bem e em rezar, pois é por esses meios que o efeito da predestinação se realiza com certeza. Por isso se diz, vejam como Santo Tomás de Aquino termina o seu raciocínio, citando a 2 Pedro, capítulo 1, versículo 10. Esforçai-vos pelas boas obras, para tornar certa vossa vocação e eleição. Minha vocação, a sua, a nossa, estão nos planos de Deus desde toda a eternidade. Não existe predestinação para o inferno, só existe predestinação para o céu. Predestinados a ser santos pelo amor. Assim começa a carta aos Efésios, tema que também aparece no prólogo da carta aos Colossenses. Essa predestinação em Deus é certa. Para nós, mesmo que ela seja certa em Deus, predestinados para irmos para o céu, essa predestinação, que é uma verdade de fé, que reside nele, para nós, precisa ser consolidada. E essa consolidação é pelo esforço mediante as boas obras. Isso quer dizer que uma coisa é a presciência divina. Deus já conhece de antemão o que vai acontecer, que é diferente da predestinação, o motivo pelo qual Ele nos criou. Ele nos criou por amor, até aqueles que Ele já sabe que irão para o inferno. Mas saber que eles vão, não é querer criá-los para que eles andem ao inferno. É diferente. A nossa decisão, a nossa intervenção, a nossa participação no plano de predestinação de Deus, já havia sido considerada por Deus desde toda a eternidade, cuja vontade não muda, cujo desígnio não muda, mas a história, nós temos o poder de mudar, apesar de Deus já conhecer a mudança que pode ocorrer pela decisão livre de uma ou mais criaturas. Santa Teresinha do Menino Jesus, essa história é verídica, soube que um grande criminoso iria ser enforcado em Paris, e ela, do Carmelo de Lisieux, entra em oração para pedir a Deus que o que parecia algo inimaginável, impossível, acontecesse: a conversão daquele homem. E a mais de 200 quilômetros de distância, ela no Carmelo reza, pedindo a Deus a graça da perseverança final para aquele pobre infeliz. Depois ela teve a notícia: ele morreu, ele foi enforcado, mas foi avisada. Santa Teresinha, chegou a ela o aviso de Deus, ele se converteu, graças à petição dela, graças à intercessão dela, graças à perseverança dela, de joelhos dobrados no convento, no Carmelo de Lisieux. E a prova do arrependimento foi que aquele criminoso, que nunca deu sinal de arrependimento, do lado dele estava um sacerdote com um crucifixo, e ele pediu o crucifixo ao sacerdote, beijou-o e inclinou-se reverentemente diante dele. Deus tocou aquele coração.
a mudança se manifestou. O milagre aconteceu. A decisão da conversão foi dele. Deus não forçou aquele acelerado a se arrepender. Da mesma forma que ele considerou desde toda a eternidade que a conversão dele, que seria um ato livre dele, não forçado por Deus, ocorresse prévia intervenção, prévia intromissão de Santa Teresa de Lisieux. Chegamos agora a uma outra objeção, e ela é tirada do livro dos Provérbios, capítulo 28, versículo 9. Diz o texto: o que desvia o ouvido para não ouvir a lei, até mesmo sua prece se torna abominável. E agora? Todos nós somos pecadores. O texto diz que quem se desvia da lei, a prece dele a Deus é abominável. Ora, eu sou pecador, todos nós somos. Então, para que rezar a Deus, se nós, no pecado, nos enquadramos nessa afirmação do livro dos Provérbios? Vale a pena, tem algum mérito a oração de quem pede a Deus, a prece de quem se dirige a Deus, mesmo estando em pecado mortal? Sim ou não? A resposta é sim e não, a depender do estado da alma da pessoa e a depender daquilo que ela está pedindo. Vamos evocar duas autoridades, na verdade 3 autoridades, 3 santos, 3 doutores da igreja, 2 bispos e um padre. Santo Afonso Maria de Ligório, que tem uma obra clássica chamada A Oração. No capítulo 3, parágrafo 27, Santo Afonso diz o seguinte, a respeito desse assunto: a oração de quem está em pecado mortal pode ser ouvida por Deus? Se a resposta for sim, temos um consolo para quem, por exemplo, não pode comungar, não pode se confessar e está ainda em pecado mortal. Vamos então ao que diz o grande doutor da igreja, aspas, Deus ouve a oração dos pecadores. Quem tratou essa questão mais detalhadamente foi Santo Tomás, e ele não hesita em dizer que também o pecador é atendido quando reza. O santo afirma que a oração do pecador, embora não seja meritória, tem, não obstante, a virtude de impetrar graças, porque a concessão da graça não vem da justiça, mas da bondade de Deus. O merecer depende da justiça, o impetrar depende da vontade de Deus. Justamente neste sentido, pedia Daniel, inclinai, meu Deus, vosso ouvido e escutai, porque prostrando-nos em terra diante de vossa face, não fazemos estas deprecações fundados em algum merecimento de nossa justiça, mas na multidão de vossas misericórdias. Quando oramos, diz Santo Tomás, para obtermos as graças que pedimos, não é necessário sermos amigos de Deus. A própria oração nos torna seus amigos. Uma bela razão traz São Bernardo, dizendo que esta súplica do pecador, de poder sair do pecado, provém do desejo de voltar à graça de Deus. Se Deus, diz o santo, inspira ao pecador tal desejo, é um sinal de que o quer atender.
para que daria Deus, diz o santo, para que ele daria um tal desejo, se não o quisesse atender? Na Escritura, há muitos exemplos de pecadores que se converteram pela oração. Assim livrou-se do pecado o rei Acabe, assim Manassés, assim Nabucodonosor, assim também o bom ladrão. Como é grande e poderosa a oração. 2 pecadores no alto do Calvário morrem, ao lado de Jesus. Um se salva porque reza, outro se perde porque não reza. Fecha aspas. O diabo, ele age de muitas formas na vida de uma pessoa. Primeiro, quando ela não peca, tentando-a, seduzindo-a. Santo Agostinho diz que o diabo não tem poder para dominar, ele tem astúcia para seduzir. Ele não tem força a não ser na persuasão, isto é, no convencimento da inteligência e na sedução da vontade. O demônio não pode forçar ninguém a pecar. Se alguém peca, é porque o seu raciocínio foi confundido pelo diabo, e a sua vontade, depois dessa confusão, levou a optar por aquilo que o diabo sugeriu. Depois que a pessoa peca, o que é que o diabo faz? 2 coisas: continue a pecar, e depois que você adquire a consciência de que pecou muito, ele sugere: você não tem mais jeito, você é um caso perdido, você é inimigo dele, não se dirija a ele, porque você não tem mérito, porque você é um caso encerrado. É melhor que você desespere do seu propósito de sair de vida, desta vida, porque são grandes os seus pecados. É um erro, é um equívoco. Lembra-te de mim quando estiveres no teu reino, disse um que pecou a vida inteira e foi ouvido, e foi atendido, e foi favorecido. Agora vamos a Santo Tomás de Aquino sobre isso. A minha palavra se dirige agora a você que está em pecado mortal, e o diabo tem sugerido, seja imediatamente, seja mediatamente, que você não tem jeito e que não vale a pena perseverar na oração. Santo Tomás, Suma Teológica, questão 1ª, questão 23, livro 1º, artigo 16. Deve-se considerar no pecador 2 coisas: a natureza humana que Deus ama e a culpa que Deus odeia. Prestem atenção na distinção. A natureza humana do pecador, Deus ama. O pecado do pecador, Deus odeia. Se o pecador pede algo na oração enquanto pecador, Deus não o atenderá pela sua misericórdia. Não, Deus não vai ouvi-lo absolutamente, se ele, enquanto pecador, pede a Deus. Porém, às vezes, Deus poderá atendê-lo, seja para ser castigado, isto é, enquanto Deus permite que ele caia ainda mais em pecado, segundo Santo Agostinho, que diz: algumas vezes Deus não concede por clemência, mas concede irado. A oração do pecador, que vem de um bom desejo da sua natureza, Deus não atende por justiça, porque ele tal não merece, mas por pura misericórdia, observadas 4 condições: que peça para si, que o pedido seja de coisas necessárias à salvação,
que peça piamente e que peça com perseverança. Dou um exemplo. O pecador está em pecado mortal e pede a Deus Todo-Poderoso apenas saúde. A mãe, cujo filho está se drogando, ingenuamente pede a Deus Todo-Poderoso que Ele conceda saúde para o filho. Eu lhe pergunto, o filho está prejudicando a saúde com as drogas. A mãe pede a Deus saúde para o filho. Está pedindo algo para o filho prejudicar. Está pedindo algo para o filho jogar no lixo, para o filho jogar na latrina. É justo que ela peça isso? Ou seria melhor antes ela pedir algo, digamos assim, mais útil para o filho? Na carta, no Evangelho segundo João, capítulo 11, versículo 4, Jesus diz uma frase misteriosa: essa enfermidade não causará a morte, mas ela tem por finalidade a glória de Deus. Por ela, o Filho do Homem será glorificado. Doença que não causa a morte. No caso do jovem que se droga, as doenças que o seu corpo acarretou para si não foram castigo de Deus, não foram vingança de Deus, foram consequência da decisão dele de se drogar. E Deus Todo-Poderoso, irado, permite que ele colha as consequências dos seus atos. Gálatas, capítulo 6, versículo 7. De Deus não se zomba. O que o homem semeia, isso ele colherá. A ideia de uma história no pecado, cujas consequências são nefastas para a vida sua e dos seus, onde Deus deva intervir para evitar as consequências, essa não é a ideia correta da bondade de Deus, da misericórdia de Deus. Deus permite que a pessoa caia ainda mais em pecado, não porque Deus queira, o verbo é permitir, mas foi Ele quem, com sua decisão, decidiu enveredar por esse caminho. Pai, dá-me a parte da herança que me cabe. O pai não dá uma palavra na parábola do filho pródigo, e esse silêncio não traduz a vontade do pai, mas a permissão do pai. Permitir é não impedir, mesmo não querendo, mesmo sabendo das consequências nefastas. A pocilga, no caso, são verbos que nós precisamos ter bastante claros na sua compreensão e definição, quando o assunto é perseverar na oração. A oração do pecador, que vem de um bom desejo de sua natureza, Deus atende, não por justiça, porque o pecador não merece, mas por pura misericórdia. Finalmente, chegamos a São João Crisóstomo, ainda sobre o assunto: por que deve pedir sempre aquele que está em pecado mortal, mesmo sua oração não sendo meritória? Com a palavra São João Crisóstomo, não diga a 22ª homilia no Evangelho segundo Mateus, parágrafo 5º, não digas: Deus é meu inimigo e não me escutará. Não, se lhe insiste sem esmorecer, Ele responderá imediatamente. E se não te escuta por amizade, falo-á apenas por tua importunidade. Aqui nem a inimizade, nem a importunidade ou qualquer outra coisa é impedimento. Tampouco deves dizer: eu não sou digno
e por isso não faço oração. A mulher cananeia não era digna, mas foi ouvida. Não digas, enfim, cometi muitos pecados e não posso rezar aquele que irritei. Não! Deus não olha os merecimentos, mas a intenção. Se aquela viúva do Evangelho conseguiu dobrar com seus pedidos o juiz, que não temia a Deus, nem se preocupava com as pessoas na parábola, quanto mais nos atrairá a Deus a contínua oração, a Ele que é a suma bondade. De sorte que, mesmo quando não fores seu amigo, mesmo quando não tiveres direito a reclamar-lhe uma dívida, mesmo quando tiveres consumido e dissipado tua herança paterna, e tiveres por muito tempo desaparecido de casa, mesmo que estejas desonrado e sejas a escória do mundo, e ainda que o tenhas ofendido e irritado, basta que queiras suplicar-lhe e retornar a Ele, e recuperarás tudo, aplacarás a sua ira e anularás a sentença que pesava contra ti. Mas me dizes: eu faço oração e nada consigo. Seguramente não há fases como estes de que falamos, como a cananeia, como o amigo que logo atendeu o seu amigo, como a viúva que molestava o juiz, como o filho que desperdiçara os bens paternos. Porque se assim orares, conseguirás o que pedes. Deus, mesmo ofendido, continua sendo Pai nosso. Mesmo irritado, continua a nos amar como filhos. Ele busca somente uma coisa: não quer castigar-nos por nossas ofensas. Deseja que nos convertamos e lhe supliquemos. Somente isso. Fecha aspas. Amados, o ensinamento dos padres da igreja verdadeiramente são uma riqueza para nós. Agora é hora de tratar de um argumento muito mais complexo. E esse toca a mim, a você, ao Senhor e à Senhora. O argumento é esse, quinto argumento daqueles 6 que eu disse que abordaria na palestra de ontem. Ontem abordei 2, agora já vou abordando 3. E esse pode ser colocado da seguinte forma: é inútil rezar, pois já rezei muito e nunca fui atendido por Deus. Quem pensou ou está pensando assim, levante a mão. Quem já pensou assim? Quem já pensou assim? Eu também. É inútil rezar, pois já rezei muito e nunca fui atendido por Deus. Bem, a resposta precisa de tempo, porque não é tão simples. Porque cada pessoa é um mundo, e cada motivação da oração leva elementos, comporta realidades muito pessoais, muito pontuais. Vamos sintetizar os motivos pelos quais uma pessoa tem pedido e não tem recebido. A pergunta: por que minha oração não é ouvida? Ela pode estar na seguinte resposta: porque somos maus, ou porque pedimos mal, ou porque pedimos as coisas más. Um dístico dos padres da igreja, alguns dizem que foi Santo Agostinho, não está provado, pelo menos que ele tenha dito essa frase, mas essa frase, a ideia da frase, se encontra em todas as obras de Agostinho. Male, mala, male, petimus, em latim. Pedimos mal, as coisas más, da maneira má. Sendo maus, pedimos mal, as coisas más. Então,
Agora vamos à primeira possibilidade. Por que uma pessoa tem rezado muito e não foi nem será atendida por Deus? Não é atendido por Deus quem é mau. Salmo 66, versículo 18. Se eu visasse ao mal no meu coração, o Senhor não me teria ouvido. Deus conhece não somente as palavras pronunciadas, o que é irrelevante para Deus. Deus conhece o coração. Deus sabe qual é a motivação. Deus sabe o que se pretende alcançar. E isso pode já tornar o pedido uma realidade inócua. Deus de antemão já diz: não atendo. Pode pedir à vontade, esse pedido não vai ser atendido. Santo Agostinho, comentando o Salmo 65, parágrafo 22, faz uma advertência. Aspas. Verifica se não encontras em teu coração a iniquidade, a fim de não suceder que estejas cogitando de fazer aquilo mesmo que censuras em outrem, e gritas contra ele, não porque fez o mal, mas porque foi descoberto. Volta a ti mesmo, sê interiormente teu próprio juiz, ali, em teu quarto bem escondido, no íntimo do coração, onde te achas sozinho, mas com aquele que vê tudo. Aborrece, odeia a tua iniquidade, a fim de agradares a Deus. Não a consideres, isto é, não ames tua iniquidade, antes despreza, rejeita, afasta-te dela. Tudo o que ela te prometer de agradável para te arrastar ao pecado, tudo o que te ameaçar de triste para te impelir a fazer o mal, tudo isso nada é, tudo passa, merece ser desprezado, calcado e não ser contemplado para ser aceito. Estando no pecado e pedindo a Deus certas coisas, atentos a depender do pecado e a depender da coisa que se pede, é como se estivéssemos pedindo gasolina para jogar no incêndio. E Deus Todo-Poderoso vai dizer: isso eu não posso conceder. Eu não seria Deus, eu seria um carrasco, vendo esta pessoa nas trevas pedir justamente o que não condiz com a santificação dela. Antes, o que ela está pedindo, na verdade, corrobora, perpetua, solidifica, dá continuidade à vida de pecado dela. Portanto, é lógico que isso, ainda que pareça um bem para a pessoa que pede, Deus Todo-Poderoso, considerando a vida de trevas de quem está pedindo, não concede. Obviamente não concede. Mas essa é uma possibilidade. Vamos a outra possibilidade. Não é atendido por Deus quem pede as coisas más. Provérbios capítulo 1, versículo 28. Diz o Senhor: então me chamarão, mas não responderei. Eles me procurarão, mas não atenderei. A frase é do Senhor Deus. Provérbios, capítulo 1, versículo 28. Há determinadas coisas que nós julgamos serem, em princípio, boas. Respondam, por favor. A mãe que está rezando para que a filha consiga ser aprovada num concurso que vai se realizar daqui a 3 meses. Por favor, eu peço ao jovem da
câmera que se volte para eles, porque agora eu quero ver a resposta deles, tá bem? Então, o caso é a mãe cuja filha vai se submeter a um concurso e ela está rezando a Deus, tem rezado a Deus. A coitadinha está desempregada, a filha está desempregada e ela está estudando feito uma abençoada para passar, porque a concorrência é grande, etc, etc. Respondam, senhoras mães, mãe é mãe, mãe é mãe. O pedido dessa mãe para que a filha seja desempregada, e a mãe também precisa da ajuda financeira da filha. A mãe está passando por dificuldades financeiras. Digam, a mãe começa a pedir ao Senhor a aprovação da filha. Respondam sim ou não. Por favor, a câmera voltada para eles. É um pedido bom, sim ou não? Agora vamos colocar uma coisa que ninguém sabe. A filha, e a mãe não sabe, é uma arrogante de carteirinha. É uma mala pesada sem alça na rodoviária, sem Uber, sem táxi e sem carro. Ela se acha a mais bonita do pedaço. É a dona do quarteirão. Pense numa menina cibite. Cibite no Nordeste é assim, ó. O nariz. O nariz dela, a porronca, vai lá para cima, de tão vaidosa, pedante, convencida e arrogante. Critica todo mundo, trata os outros com desrespeito, não teme a Deus, não reza, agride todo mundo, fala mal de todo mundo, mas pense numa menina antipática, antissocial, intragável, aquela que se acha a mais importante, a dona do pedaço. A mãe não sabe. Agora, Deus Todo-Poderoso vai ser interpelado por vocês. Vocês é que vão responder. Agora, de novo. O que é melhor para essa atrevida? Se ela, desempregada, já é assim, imagine aprovada no concurso com um salário de 30 mil reais. Vai ser a besta fera comendo jaca. Vai ser o cão chupando manga. Essa menina, a bênção, o melhor para ela, é uma rasteira de Deus. É um impacto psicológico devastador. Reprovada para aprender o que é bom para tosse. Para ela, agora, o melhor não é a aprovação. A mãe não tem nem ideia. E às vezes a mãe, levada por uma emoção irresponsável, certas mães olham para os filhos e dizem: o meu bichinho de pelúcia, veja, chama palavrão, mas é um menino bom. Dança a dancinha da garrafa, mas é uma menina linda. Você nem imagina, saiu do meu ventre, pode sair alguma coisa imperfeita do meu ventre? Aí a pessoa vai e reza a Deus, pede aquelas coisas que na cabeça delas contribuem para a santificação. E Deus sabe, agora não é o momento. Agora, o melhor para ela é privá-la do que ela está pedindo. E provo. Segundo aos Coríntios capítulo 12. O que é que o apóstolo Paulo pede para nosso Senhor? Para que ele não se ensoberbecesse, um aguilhão na carne, um anjo de Satanás, um espinho na carne foi dado para ele. E São Paulo vai e pede a nosso Senhor 3 vezes. Jesus responde, não com esse jeito alagoano, não, mas responde assim: basta-te a minha graça. Por isso, eu me comprazo nas minhas fraquezas, porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. São Paulo era brilhante, inteligentíssimo, dominava 4 línguas, falava-as fluentemente, mas tinha um risco.
o risco de ser pedante, o risco de ser arrogante. Aqui nós sabemos qual foi a bênção de Deus Todo-Poderoso para o apóstolo Paulo. Portanto, certas privações, portanto, certas carências, portanto, certas dificuldades, certas pancadas na vida, certas não vitórias, mas fracassos, às vezes são um presente de Deus. Por favor, 2 aos Coríntios, capítulo 12, por favor, versículos de 8 em diante. 3 vezes roguei ao Senhor que o apartasse de mim, mas Ele me disse: basta-te minha graça, porque é na fraqueza que se revela totalmente a minha força. Portanto, prefiro gloriar-me das minhas fraquezas, para que habite em mim a força de Cristo. Eis porque sinto alegrias nas fraquezas, nas afrontas, nas necessidades, nas perseguições, no profundo desgosto sofrido por amor de Cristo. Porque quando me sinto fraco, então é que sou forte. Há determinadas realidades que nós julgamos são oportunas, são necessárias, são urgentes, mas são realidades transitórias, são realidades que passam. Marta, Marta, tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, uma só coisa é necessária. Maria escolheu a melhor parte, e esta não lhe será tirada. O episódio de Marta e Maria, em Lucas capítulo 10, de 38 a 42, ele é fundamental no tema da perseverança da oração. Olhe a distinção que Jesus faz para Marta. Tu te inquietas e te preocupas com muitas coisas. Jesus não critica Marta por ela estar preocupada com a lida da casa. Senão, quem é que vai cuidar da casa? A casa é dela. Jesus a ilustre visita com os apóstolos, com os discípulos, com as mulheres. A casa está verdadeiramente muito agitada, ela está solícita. Jesus não criticou Marta, mas somente lembrou: tu te inquietas, tu te preocupas com muitas coisas, nas entrelinhas, e isso não é um mal. Maria escolheu a melhor parte, a única necessária. Andas muito inquieta e te preocupas com muitas coisas. No entanto, uma só coisa é necessária. À luz da fé, o único necessário é o que não vai ser tirado. Pronto, grave isso. E tudo que você pedir que vai ser tirado, coloque um adendo, coloque um ponto e vírgula antes de terminar o pedido. E isso diz respeito à saúde, a dinheiro, à própria vida, sua ou de quem quer que seja. O único necessário que não vai ser tirado é Jesus e tudo que conduz a Ele. E nem é preciso dizer, como Jesus no Jardim das Oliveiras: meu Pai, se possível, afasta de mim este cálice, todavia não se faça a minha, mas a tua. A própria vida terrena de Jesus foi tirada. Se a própria vida terrena de Jesus foi tirada, a forma de pedir a Deus foi correta. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade. Aqui está a forma de uma mãe católica romana pedir a Deus pelos seus bichinhos de pelúcia. O filho, o neto, o bisneto, o marido, ela mesma. Se se trata de algo que vai ser tirado, peça: se possível, que minha filha seja aprovada nesse concurso, ponto e vírgula. Todavia não se faça a minha, mas a tua vontade, como Jesus recitou no Jardim das Oliveiras. Ou seja, Senhor, eu não conheço o coração da minha filha, não sei se ali mora um monstro de vaidade, de arrogância, se ela está precisando de uma rasteira, se ela está precisando de uma lição boa, se ela está precisando de um baque.
para baixar a sua bola. Digam sinceramente, a esposa cujo marido bate, arenga, critica, ofende, é uma mala pesada dentro de casa, é um cavalo batizado, que ofende todo mundo dentro de casa, e isso já vem há 15, 20 anos, e aí ele tem uma crise de cálculo renal. Oi, 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 ai, 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 vai para o hospital, ui, 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 estou morrendo. Diga uma coisa, a esposa vendo o coitadinho chorando, você acha que ela deve pedir a saúde para ele? Sim, o que, homem? Tenha jeito, pelo amor de Deus. Não é melhor dizer, acocha Jesus, cura Jesus, se contorce, amado, converte esse infeliz, que ele só se levante daqui, Jesus, libertado dessa chaga. Por que a senhora olha apenas para a saúde física dele e não pensa na salvação dele, e não pensa na conversão dele? Então seria melhor pedir, Senhor, eu te peço, se for tua vontade, cura esse infeliz, mas que ele só receba alta quando estiver verdadeiramente convertido. Pare de se deixar levar pelos sentimentos, as dores do corpo. Nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra da boca de Deus. Ora, por favor, avancemos. Vejam, não me interprete como um monstro não, pelo amor de Deus. Eu não sou sádico que se alegra com o sofrimento das pessoas, não. Mas por favor, a frase é de Jesus, João capítulo 11. João capítulo 11, por favor, pegue a sua Bíblia. Para determinadas pessoas, peça como Jesus disse. Atenção, João 11, 4. Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus. Por ela será glorificado o Filho de Deus. Doença que não causa a morte, certas enfermidades que não causam a morte. O plano abscôndito para nós de Deus, da sua divina providência, considera, isso é oportuno, faz parte da pedagogia divina, é um recado doce e amoroso de Deus. Nunca digam adeus, ano velho, feliz ano novo, que tudo se realize no ano que vai nascer, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. O católico não pode pronunciar essas frases. Muita saúde para dar e vender? Vá dizer isso à esposa que apanha do marido, e agora o maridão, bonitão, gostosão, está se estribuchando no hospital com cálculo renal. Muita saúde para ele, enquanto não se converte. Você acha que a saúde é a melhor coisa a pedir para ele, a saúde do corpo? Ora, faça-me o favor, João capítulo 11, versículo 4, esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, por ela será glorificado o Filho de Deus. E provo, antes de voltarem para a casa de vocês, dê uma passadinha em Guaratinguetá, na Fazenda da Esperança. Quantos jovens que estiveram prestes a morrer, foram levados para lá e se recuperaram. Se estiveram prestes a morrer, foi por iniciativa deles. E foi nesse momento limite, nessa situação drástica, que eles, às portas da morte, foram avisados por Deus, aceitaram o convite de Deus e se recuperaram, e são novas criaturas. João capítulo 11, versículo 4. Esta enfermidade não causará a morte, mas tem por finalidade a glória de Deus, por ela será glorificado o Filho de Deus. Sei que parece um pouco desumano para uma mãe pedir a Deus que mande certos recadinhos para o filho, mas se essa mãe temer a Deus, como Santa Rita de Cássia,
que soube que os seus filhos queriam matar o assassino do seu pai. Vocês sabem o que foi que Santa Rita pediu? Eu prefiro ver meus filhos convosco puros do que comigo com as mãos sujas de sangue. E foi atendida. Os dois partiram para a eternidade. Isso é mãe que tem fé. Isso é mãe que sabe o que é melhor à luz da eternidade para os seus filhos. Qualquer coisa que vocês pedirem para quem quer que seja, e são coisas que vão passar, por mais bonitas que sejam, vocês lembrem-se, eu não sei qual é o grau de ajuda, se Deus concedesse esse bem, para que tal pessoa enveredasse pelo caminho das trevas, ou se isso de fato, aqui e agora, é o melhor para tal pessoa. Na dúvida, eu te peço isso, Senhor, a aprovação da minha filha, que ela termine a faculdade, etc. Todavia, como são coisas que passam, e eu não sei o universo da vida da minha filha, porque o coração dela eu não conheço, porque o coração daquela pessoa eu não conheço, eu te peço, mas submeto o pedido, como tu submeteste, Jesus, o teu pedido no Jardim das Oliveiras. Todavia, não se faça a minha, mas a tua vontade. Todavia, se se trata de bem supremo, não precisa colocar essa cláusula. Eu te peço a conversão, basta, isso agrada a Deus. Eu te peço a salvação, basta, isso agrada a Deus. Eu te peço a misericórdia no lugar do ódio daquela pessoa. Eu te peço o quê? Eu te peço que minha filha volte a viver com tal pessoa. Epa, aí a coisa muda de figura. Calma. Peça para ela perdoar. Mas a reconciliação, que depende dos dois, submeta isso antes de pensar em ambos voltarem a viver juntos. Por favor, não peça precipitadamente que ambos voltem a viver juntos. Não. Mas peça a conversão de um e de outro. E mais para frente, como consequência de uma paulatina, prudente, pensada, refletida ponderação diante de Deus, se é oportuno, se chegou o momento da reconciliação e da convivência próximos um do outro. Enquanto isso não acontece, 1 Timóteo capítulo 3, por favor, eu peço a você agora que abra a sua Bíblia na segunda carta a Timóteo capítulo 3, versículos de 1 a 5. Isso no que toca a pedir a Deus perseverantemente, insistentemente, constantemente, para que ambos façam as pazes, para que ambos se reconciliem, para que ambos resolvam suas diferenças. Uma distinção básica: perdão sempre, reconciliação somente quando as duas partes estiverem arrependidas, quando as duas partes mudarem de postura, quando as duas partes voltarem para Deus, quando as duas partes de fato pertencerem de novamente a Deus, a exemplo do filho pródigo que voltou da pocilga e se reconciliou com o pai. 2 Timóteo 3, de 1 a 5. Nos últimos dias haverá um período difícil. Os homens se tornarão egoístas, avarentos, fanfarrões, soberbos, rebeldes aos pais, ingratos, malvados, desalmados, desleais, caluniadores, devassos, cruéis, inimigos dos bons, traidores, insolentes, cegos de orgulho, amigos dos prazeres e não de Deus, ostentarão a aparência de piedade, mas desdenharão a realidade. Dessa gente afasta-te. Temos o dever de perdoar qualquer pessoa, ainda que ela não se arrependa. O perdão é incondicional. O perdão não coloca nenhum requisito para que ele aconteça. Mas se a outra pessoa ainda não se arrependeu, dessa gente afasta-te. Por favor, façam essa distinção. Meu Deus,
Cura sempre o coração da pessoa ofendida, traída, rejeitada, que ela emita do íntimo de sua alma o perdão, perdoar sempre. Isso está no Pai Nosso, assim como nós perdoamos. Mas perdoar não é esquecer, e perdoar não é se reconciliar. Não nos cabe esquecer as ofensas. Perdão não é esquecimento, perdão é docilidade da vontade que não manifesta outra coisa senão misericórdia a quem o ofendeu. Esquecimento é defeito da memória. Deus nunca pediu isso para nós, nunca. Agora, a reconciliação, ela é possível quando os dois estão arrependidos. A árvore se conhece pelos frutos. Uma árvore má não pode dar bons frutos, e uma árvore boa não pode dar maus frutos. Pelos frutos os conhecereis, diz Jesus. Nas vossas orações pedi isto, pedi o bem devidamente colocado no seu devido lugar. Peço o melhor para minha filha, para o meu filho, para aquela família. Se for o caso, dessa gente afasta-te. O afastamento, pelo menos por um certo tempo, é a melhor forma de preservar a integridade física, moral e espiritual de quem corre risco de morte, e mais ainda, risco de salvação, de condenação eterna. Peçamos as coisas certas, não queimemos etapas. Se se trata de um bem transitório e nós não sabemos qual é o grau de contribuição para a perdição de uma pessoa, aqui e agora, seja por não conhecermos a virulência, o prejuízo da concessão daquela graça agora, peçamos, mas acrescentemos. Todavia não se faça a minha, Senhor, mas a tua vontade. Concede a graça àquela pessoa, concede aquele favor, à medida em que isso contribua para a conversão dela, para a santificação dela, para o rompimento do pecado. Caso isso não seja possível, aceito tua santa vontade, que sabe, no momento certo, se não aqui, depois, se não agora, mais para frente, se não dessa forma, de outra forma, contanto que se faça a tua vontade e não a minha. E nesse propósito, neste sentido, eu perdurarei, perseverarei, continuarei a pedir, certo de que serei atendido. Mateus capítulo 7, versículo 7, os 6 verbos sem objeto direto. Pedi, Jesus não disse o quê? E recebereis, Jesus não disse o quê? Buscai, Jesus não disse o quê? E achareis, Jesus não disse o quê? Batei, Jesus não disse onde? E a porta se vos abrirá. Porque todo aquele que pede, não disse o quê? Recebe. Todo aquele que procura, Jesus não disse o quê? Acha. Jesus também não disse o que ele vai achar. E aquele que bate, Jesus nem disse onde, nem quando e de que forma a porta vai se abrir. Jesus não disse se vai ser agora, se vai ser depois ou de que forma, mas que vai se abrir, vai, porque Ele é Deus e dá para nós o melhor, ainda que o melhor nós não gostemos. O médico dá um remédio doloroso para o paciente não gosta, mas amar não é dar o que o outro gosta, mas dá aquilo de que ele necessita. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.